Você sabia que o seu corpo ele é composto por milhares de células e que para cada célula a gente tem cerca de 30 bactérias? E o seu peso corporal, a sua massa corporal, cerca de 3 quilos, é só de bactérias? Você é o próprio ecossistema vivo. Se você quer saber mais sobre isso, então venha conferir um pouco na nossa videoaula de hoje, que é sobre microbiota normal. Eu sou a professora Lidiane Andressa, sou professora de Biologia. Então fica ligado que a nossa aula já vai começar. Bom, a microbiota normal nada mais é do que micro-organismos que eles vivem no nosso organismo de forma natural. Pode ser bactérias, pode ser fungos, pode ser alguns vírus, né? Mas esses vírus são bacteriófagos que só atacam bactérias. Todos eles são considerados microbiota normal, porque eles não fazem nenhum mal. Se eles estão nos seus sítios, nos seus nichos adequados, eles não vão fazer nenhum mal. E se o nosso estado de saúde também estiver bem, eles não fazem nenhum mal e às vezes podem até mesmo trazer benefícios, como por exemplo, eles auxiliam alguns órgãos na digestão do alimento, eles também produzem vitaminas do complexo B e também vitaminas K, né? Então eles são realmente bastante importantes para o nosso organismo. Já se a nossa imunidade baixar ou se essa microbiota ela for parar em um lugar errado, ela pode sim causar alguns prejuízos para a gente. Vamos entender mais. Eu falei que a gente é um ecossistema vivo, não é? Então as relações ecossistêmicas que a gente tem aqui no nosso organismo com essa microbiota, né? A gente pode ter uma relação de parasitismo, onde as bactérias elas parasitam o nosso corpo e elas se beneficiam e a gente não ganha nada com isso, ou pode ser que muito pelo contrário, a gente é prejudicado por isso, tá? A gente também tem uma relação de mutualismo, né? Uma relação mutualística, onde tanto as bactérias elas se beneficiam, como por exemplo as bactérias que auxiliam no processo digestivo, elas nos auxiliam nesse processo e ao mesmo tempo recebem abrigo e alimento. Ou pode ser também comensalismo, né? Que elas vão comer ali só o resto, aquilo que a gente não for absorver. Então existe uma série de relações ecológicas entre o nosso organismo e também a nossa microbiota. Esse negócio de microbiota ele lembra muito aquela palavra flora, flora intestinal, flora oral. Flora, por quê? Porque quando se descobriu os micro-organismos, eles não eram classificados corretamente e achavam que eles eram plantas, aí ficou flora, planta, né? Aí até hoje esse termo é utilizado. Não é o termo mais adequado, mas ele até hoje é utilizado, principalmente aí na medicina, tá? Onde que eu vou encontrar essa microbiota normal? Então tem vários locais onde eu posso encontrar. O primeiro dele é a pele, né? A nossa pele é o nosso contato direto com o meio exterior. Então é ali onde vai ser realmente mais colonizado de bactérias, tá? Então eu tenho a pele, eu tenho o nosso trato digestivo, eu tenho o trato urinário, principalmente o trato urinário feminino, eu tenho o trato genital, também o feminino especialmente, né? E o trato respiratório também. Apesar de a gente ter uma microbiota, um crescimento microbiano em vários locais do nosso corpo, alguns outros eles não podem ter um crescimento microbiano, porque senão vai causar vários malefícios, como por exemplo o sangue. O sangue ele tem que ser um sítio estéril, porque imagina, ele tem várias funções no nosso corpo, ele é responsável pelo transporte de gases, de nutrientes, de hormônio, de várias coisas. Imagina se eu tiver um crescimento microbiano no meu sangue, acaba causando uma série de complicações. Então eu levo uma bactéria que era de um lugar para um outro lugar, né? Então realmente pode ser bem prejudicial. Então eu não posso ter um crescimento microbiano no meu sangue. Um outro lugar que também não é legal que eu tenha um crescimento microbiano é no líquor. O líquor é um líquido que fica no cérebro, né? No encéfalo, então não é legal também que eu tenho lá. Tecidos profundos, alguns órgãos como o fígado, o baço, né? Também não é legal que eu tenha um crescimento microbiano ali. E até pouco tempo atrás achava-se então que a vida intrauterina ali na placenta, o neném, lá na vida intrauterina, ele não tinha nenhuma bactéria, ele era completamente estéril. Só que hoje, alguns trabalhos mais recentes, eles têm falado que sim, existem alguns micro-organismos ali,
desenvolvendo ali na placenta, já no feto, né? Mas são poucos. Até pouco tempo atrás achava-se então que nem existia, tá? Então, dependendo do micro-organismo, não é legal que eles estejam aí nesse sítio estéreis, tá? Porque senão pode ocasionar vários problemas. E aí, gente, eu tenho um termo facilzinho, mas que é sempre bom lembrar, que é o termo chamado de colonização. Eu tenho uma colonização quando esse micro-organismo ele não pertence ao meu corpo e ele está colonizando ao meu corpo, tá? Então ele é alguém de fora, ele coloniza aqui e consegue se reproduzir. A gente vai lembrar lá por exemplo, do Brasil colônia, né? O que é isso? São pessoas que vieram de fora e exploraram, utilizaram aqui o Brasil, né? Na época do Brasil colônia. Então, tentem associar mais ou menos assim, tá? Essas bactérias, elas colonizam o nosso corpo. Mas elas podem ser dois tipos de colonização. Tem uma colonização que ela é transitória e tem uma colonização que ela é permanente. A colonização transitória, a gente tem, por exemplo, aqui na orofaringe, né, na boca, que ela vem e volta. Mas tem algumas outras que elas são permanentes, como, por exemplo, as bactérias digestivas, elas estão ali, né, estão ali o tempo inteiro conosco. E qual é a ordem de colonização, então? Primeira ordem, como eu falei para vocês, o nosso primeiro contato com o mundo externo é a pele. É onde vai ter o meu primeiro contato, tá? Depois, então, a gente vai ter a orofaringe aqui, né? Respirando, né? A gente vai ter todo esse contato. Primeiro é a pele, depois é a orofaringe, depois a gente tem o trato gastrointestinal e finalmente, então, a gente vai ter as mucosas. Então, a microbiota normal, ela pode se desenvolver em vários locais na pele, mas principalmente aí nas nossas mucosas. Eu tenho vários fatores que vão influenciar essa minha microbiota normal. O primeiro dele é a idade, né? Uma microbiota de uma criança é muito diferente, por exemplo, de uma microbiota de um idoso. Quando eu lembro de idoso, eu sempre lembro do meu bisavô, ele chamava Vovô Filuca. O Vovô Filuca, todo dia, ele tinha um ritual diário. Ele saía de casa, acendia seu cigarro, ia para um lugar onde tinha sinuca, pegava um copinho de cachaça dele, bebia e ficava jogando sinuca e fumando seu cigarro. E olha só, o Vovô Filuca, ele estava exposto a ambientes que uma criança, geralmente, ela não está exposta. Então, essa microbiota, ela acaba se diferenciando. É muito diferente conforme a idade, a dieta. Tem algumas pessoas, por exemplo, que têm alergia a vários alimentos, como ovo, como camarão, glúten, né? Então, pessoas que têm alergia a certos alimentos têm uma microbiota completamente diferente de uma outra, que não tem alergia a esses alimentos. E até um estudo, né, relacionando aí a microbiota do intestino, lá da Universidade da USP, né, de São Paulo, ele relacionou, por exemplo, que essa microbiota intestinal, né, dessa dieta, ela pode interferir até mesmo em casos de depressão. Pessoas que têm depressão e pessoas que não têm depressão têm microbiotas completamente diferentes. Então, até o estado aí, emocional ele pode interferir nessa microbiota. Saúde, né? Como eu falei, uma pessoa que ela está imunologicamente deficiente, ela está mais propensa à contaminação, então tem uma microbiota diferente. A profissão também é um fator muito de risco, né? Alguns profissionais são considerados de risco, como por exemplo os profissionais da saúde. Profissionais da saúde, eles têm que lidar constantemente com pessoas doentes e ambientes onde tem pessoas doentes. Então, eles estão mais propícios a ser colonizados por algumas bactérias do mal, assim, como por exemplo bactérias da pneumonia, da tuberculose, né? Então, por isso, é sempre bom lembrar dos equipamentos de segurança, né? Máscara, luva, às vezes óculos, né? Lavar sempre as mãos, jaleco. Sempre é bom utilizar, então, esses equipamentos de proteção individual. O estado hormonal também vai influenciar na microbiota da pessoa. Por exemplo, uma mulher que ela está na menopausa é completamente diferente de uma mulher que não está na menopausa, então a microbiota ela vai se diferenciar. A higiene pessoal, né? Tem gente que não toma banho há um mês, que não lava cabelo e tudo mais, tem gente que banha todo dia, né? Mais de uma vez por dia. Vai diferenciar então nessa microbiota, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui de vocês sobre o uso de sabonetes antimicrobianos. Vocês fazem uso desse tipo de sabonete antimicrobiano?
Bom, se vocês fazem uso, eu gostaria de deixar um alerta. Não que seja proibido, não que seja errado utilizar, mas geralmente é mais interessante você utilizar água e sabão mesmo, sabão normal. De vez em quando você pode utilizar um sabonete antimicrobiano. Por quê? Porque se você for utilizar isso todos os dias, um sabonete antimicrobianos, você vai acabar selecionando aquelas bactérias mais adaptadas, portanto as bactérias mais resistentes. Então não é uma coisa legal. Então a gente está achando que está matando tudo, mas na verdade a gente está fazendo aí um tipo de seleção artificial, mais ou menos como funcionam os antibióticos, né? Igual quando você tem um antibiótico e ele não funciona mais, você vai ter que tomar um antibiótico mais forte. Então é mais ou menos isso que acontece com esses sabonetes antimicrobianos, tá? Então não é legal ficar fazendo uso constantemente disso. Bom, e o uso de antimicrobianos, como eu falei, alguns remédios. Tem um remédio, chama Anita. O Anita, ele é um vermífugo, né? E ele acaba matando, assim, fazendo uma devastação aí no nosso intestino, né? Matando vários componentes da nossa microbiota normal. E depois que você mata essa microbiota, geralmente o médico ele te receita o Florax, que é uma substância, né, composta aí de lactobacilos, que vai então reconstituir a sua flora intestinal, tá? Então o uso de antibióticos ele também vai interferir aí na microbiota normal. Isso aqui são algumas estruturas bacterianas que eles auxiliam então na colonização. Não se atente-se muito a isso agora, porque eu vou fazer uma outra aula mais detalhada, onde eu vou explicar a estrutura bacteriana, que eu vou dar mais ênfase a esses detalhes. Mas só pra gente saber, tá? Tem a fibra ou pele sexual, que são esses pelinhos aqui que saem da bactéria, tá? Elas têm a capacidade de formar uma cápsula também, tem adesinas, né, que elas conseguem aderir às células, e também tem os biofilmes, que são bactérias que vivem geralmente em colônia em uma superfície sólida, tá? Ou gelatinosa. Bom, então, como falando, onde a gente encontra e quais são os principais componentes, né, que a gente vai encontrar nesses sítios, né, colonizados então por uma microbiota. O primeiro deles que a gente vai falar é a flora oral, tá? A flora oral é um dos ambientes mais colonizados do nosso corpo, e agora eu gostaria que vocês fizessem um exercício. Vamos comigo. Eu gostaria que vocês passassem o dente aí a língua em volta dos seus dentes. Passem aí a língua em volta dos seus dentes e vejam o que vocês sentem. Se você sentir um dente bem esmaltadinho, tranquilo, né? Bem gostosinho, é sinal que vocês escovaram o dente há pouco tempo. Mas se vocês começarem a sentir uma crosta, é sinal que existem bactérias que estão se proliferando ali, e se a sua boca ela não for higienizada, ela vai acabar causando alguns prejuízos, como por exemplo uma placa, que a gente tem a placa bacteriana, ou o surgimento de cárie. E eu já li até mesmo um trabalho que relacionava a questão dessa placa bacteriana, né, desses biofilmes bacterianos. Quando você não escova os dentes, ele acaba por cair em outros sítios e gerar até problemas cardíacos, tá? Então essas bactérias que a gente tem aí formando na superfície dos nossos dentes, ela é formada de um tipo de biofilme, que são bactérias que elas colonizam, tá? E quais são os principais tipos? São a Streptococcus e Lactobacillus. Streptococcus e Lactobacillus são os tipos bacterianos mais encontrados, então, na nossa flora oral. A gente também vai ter a flora esofaringiana, né, formada por bactérias e também algumas leveduras. Só que essa flora, geralmente ela é transitória, ela não é permanente. Então ela tá ali, uma outra hora ela muda, né, uma coisa transitória e não permanente. E a gente também tem a flora estomacal. No estômago, o que o estômago faz? Ele vai jogar muito ácido clorídrico, né? O suco gástrico. Então, não são todos os micro-organismos que conseguem viver em um ambiente tão inóspito quanto esse, mas algumas bactérias, elas conseguem viver. Quais são elas, né? As principais. Pode ser a Lactobacillus e a Helicobacter pylori. Ela é bem famosa, a Helicobacter pylori. Por quê? Porque se acontecer uma grande proliferação dessa bactéria, acaba por causar uma doença que a gente chama de gastrite, tá? Então, às vezes a gente está se alimentando mal,
tomando muito café, principalmente nessa fase de faculdade, né, de estudo, de vestibular, e a gente acaba então desenvolvendo então a gastrite por causa da proliferação dessa bactéria aqui, chamada de Helicobacter pylori. Como eu falei, ela faz parte da nossa microbiota normal, mas se ela for crescer de forma descontrolada, ela causando problemas, né? Acaba causando problemas. Tá, a gente também tem a flora do intestino grosso, que são principalmente bactérias do tipo gram-negativas. Bactérias gram-negativas, elas são mais virulentas, mais patogênicas. E eu vou falar mais sobre isso numa próxima aula, tá? Sobre coloração de gram e tudo mais. Não precisa se preocupar tanto com isso agora. E elas também essas bactérias que vivem no intestino grosso, elas são capazes de formar esporos, né? Então, o que é isso? Eu tô lá num ambiente e a bactéria percebe que o ambiente está ficando inóspito. Então, ela vai querer se transformar em esporo. Então, assim, é como se ela ficasse dormente, adormecida, e depois que ela observasse as condições favoráveis, aí ela voltaria mais ativa novamente. É mais ou menos, tem um sapinho lá muito interessante que acontece no Canadá, que é assim, no verão ele tá lá pulando, saltitando, e aí de repente vem o inverno, né, aquele gelo, e congela tudo e o sapinho congela. Só que aí, depois de um tempo, né, aparece o verão de novo, o gelo vai embora e ele volta a pular novamente. É mais ou menos o que acontece aqui com essas bactérias formadoras de esporo, tá? É um exemplo só para vocês gravarem isso. Tá, como eu falei, a pele é o principal reservatório da microbiota normal. A gente tem muita microbiota vivendo então na nossa pele. E os principais tipos são os tipos Staphylococcus. Principalmente a auris e a epidermis, né? Então, a epiderme aí é pele, então você já consegue fazer a associação de quem então vive mais aí na nossa pele, tá? Staphylococcus aureus e epidermis. Lembrem disso. Também, gente, a gente vai ter uma microbiota normal vivendo no trato genital feminino. E isso vai variar, como eu falei para vocês, conforme a idade. Antes da puberdade e depois da menopausa, a vagina, o trato genital da mulher, ele é mais básico. Quando a mulher está numa idade adulta, então, numa idade fértil, ela começa a ter várias bactérias do tipo lactobacillus. Essas bactérias, elas produzem ácido lático e deixam o pH da vagina mais baixo. Então, assim, o pH da mulher adulta é mais ácido, enquanto crianças e idosos têm um pH mais básico, tá? Então, eu vou ter principalmente lactobacillus, Staphylococcus epidermidis. Uma outra bactéria que pode ser encontrada é Streptococcus agalactial, que aí é o seguinte, quando você vai fazer o pré-natal, faz então um exame para ver se a vagina ela tem esse tipo de bactéria, porque se tiver, apesar dela fazer parte da nossa microbiota normal, ela tem que ser tratada, porque na hora do parto acaba acontecendo alguns problemas, acaba contaminando o bebê, né? Então, se a mãe for portadora dessa bactéria aqui, faz então um tratamento e só depois que ela pode, né, ter o bebê. E esse exame ele é feito geralmente no pré-natal. E também a gente tem algumas enterobactérias. Entendido até aqui? Bom, gente, então para a gente encerrar a aula, eu tenho que falar um pouco dos benefícios e dos malefícios da microbiota normal. Então, os benefícios. Entre os benefícios, a gente tem que ela ocupa um espaço que talvez outro micro-organismo capaz de causar uma doença poderia estar ocupando se ela não estivesse lá. É mais ou menos quando você vai no banheiro de um bar, de um shopping, de um restaurante, não sei, e você vai tentar entrar no banheiro, só que os banheiros estão todos ocupados, então você vai ser impedido de entrar. É mais ou menos isso que acontece. As bactérias ou a microbiota normal, ela está ocupando os espaços e vai acabar que não vai deixar que um organismo patogênico ele entra ali. A microbiota normal também, ela está sempre estimulando a imunidade do indivíduo, está sempre ali estimulando a imunidade do indivíduo, isso é uma coisa boa.
Outra coisa legal também, que como eu falei para vocês, elas auxiliam alguns órgãos, por exemplo, elas produzem algumas enzimas digestivas, né? Algumas enzimas que auxiliam aos sais biliares, produzem vitaminas K e do complexo B, então elas podem sim ser muito benéficas pra gente, né? Para os nossos organismos. É isso aí. Agora, nem tudo são flores, né? Tudo existe um lado bom e também um lado sombra. E nesse caso, algumas bactérias elas podem causar doenças sim, se elas forem migrarem para algum sítio diferente. Por exemplo, a gente tem muitas bactérias, muitas infecções urinárias, principalmente na mulher, por causa da proximidade ali do ânus com a vagina. Então, algumas bactérias, né, que fazem parte da flora intestinal, ela acaba migrando então para a uretra da mulher, a uretra principalmente que é uma uretra mais curta, e acaba ali causando algumas infecções urinárias, né? Então, dependendo do sítio, né, do ambiente, do nicho que é essa bactéria, ela pode causar doenças. Então, se ela tivesse um local que não acontecia nada, estava tudo bem, mas se ela migrando para um outro local, ela pode acontecer doenças. E elas também estão muito relacionadas, por exemplo, a infecções, quando você tem que colocar uma prótese, né, e tudo mais, as bactérias elas ficam ali, elas podem causar algum dano. Ou então, por exemplo, quando você tem algum corte na pele, ou você tem que tomar medicamentos normalmente com a questão de intravenosos, medicamentos intravenosos, né, como por exemplo a insulina, para quem tem diabetes aí, acaba que algumas bactérias que estão na pele acabam caindo na corrente sanguínea e causando problemas, né? Pessoas que fazem hemodiálise, né, sofrem muito com esse problema. Então eles também estão muito implicados ali com tumores. Eu gosto de associar assim a microbiota normal, quando a gente fica doente, quando o nosso sistema imunológico ele fica fragilizado, eu gosto de associar muito com uma pescaria. Não sei se vocês já pescaram, né? Mas quando você vai pegar tem piranha no rio, no lago, é o seguinte, você pega um peixe e assim, tem piranha e tem peixe vivendo normalmente. Na hora que a piranha percebe que você pegou um peixe, que ele começou a se debater de forma diferente, que ele está fragilizado, então as piranhas vão atacar esse peixe. Então assim, é mais ou menos, eu tento fazer um pouco essa associação de quando a gente está imunologicamente deficiente com a microbiota normal, porque ela acaba sendo oportunista. Quer ver um exemplo? As pessoas portadoras do vírus do HIV, né? Elas acabam desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida. Quando ela está lá na fase de AIDS, a pessoa ela não morre por conta do vírus. Ela morre por causa de algumas bactérias oportunistas, como por exemplo de tuberculose, de pneumonia, né? Então são bactérias que elas acabam se aproveitando disso aí. Outras bactérias, quando elas estão, como eu falei para vocês, quando elas estão em locais errados, elas acabam fazendo inflamações, como por exemplo a apendicite, que é aquelas inflamações no apêndice e tudo mais, tá? Bom, gente, então foi isso a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula de microbiota normal. E na próxima aula, então, a gente vai falar das bactérias, da estrutura dela. Então, fique de olho que logo mais tem mais aulas, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês e até uma próxima aula. Tchau!